Como se tornar o homem que é o marido e o pai ideal, seja para conquistar a pessoa certa ou para mudar o teu casamento para um outro patamar. Olá, Adriano aqui. Este podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Esse episódio aqui é o equivalente a masculino que a gente fez da semana passada, quais são as 5 qualidades essenciais de uma mulher virtuosa. A gente vai falar hoje então sobre as 5 qualidades essenciais de um homem virtuoso. Então, se tu for uma mulher, estiver no polo feminino e estiver buscando um parceiro, talvez essas sejam 5 coisas para tu olhar que normalmente não é o que você olha. Eu vou falar também sobre isso. Quais são as 5 atributos e qualidades que normalmente a gente busca e não são uma boa ideia, e uma alternativa mais essencial e mais assertiva para cada uma delas. E se você for um homem, você vai ter 5 grandes qualidades para trabalhar e desenvolver e deixar de perder o foco no que normalmente a gente perde o foco, que não faz muito sentido e não quer dizer muita coisa. Então, vamos lá. Número 1, uma aparência forte e rasgada, né? Então, a gente está falando de um true natty. Caraca, precisava falar isso, né? A gente tá falando de um aesthetic, a gente tá falando de um cara que ele é assim, ó, trincado, que tem, centímetros de bíceps, e essa aparência física que é forte e ela é magra, né? E ela é rasgada. Isso, cara, é uma obsessão meio... Sempre foi, mas talvez hoje em dia tá um pouco mais. Porque isso mostra algumas qualidades que o cara tem, né? Tipo, mostra que ele tá se cuidando, mostra que isso é importante pra ele. Então, buscar um cara mais assim, rasgadão, trincadão, com uma aparência forte, parece uma boa estratégia, não parece uma boa estratégia? Mas não é. Por quê? Primeiro porque aquilo não é totalmente traduzido para a vida real, né? Então a gente tem caras que podem focar totalmente na aparência e usar um monte de coisas para melhorar essa aparência, o que não quer dizer que de fato eles têm a força necessária para lidar com as coisas da vida. E nem às vezes a física em si, né? Porque grande parte dos caras nem faz treinamentos tão funcionais, né? Então eles não conseguem levantar um botijão de gás ou um botijão de gás em cada mão, que é uma coisa útil realmente. Não, porque faz só um negócio lá, bem focado lá para ter um desenho bonitinho do tríceps. Então, em vez de procurar por uma aparência forte e rasgada, o que eu recomendo que tu faça? Procure por vigor e resistência, porque essas são habilidades úteis para um pai de família e para um marido. E não exatamente ele ser um cara super fortão e rasgado. Tá tudo bem ele ser. A questão é, isso ser uma prioridade, primeiro revela toda essa qualidade mais superficial do que tu tá buscando, e também o homem que prioriza isso também mostra aquela linha da metrosexualidade, né? Que tipo assim, cara, é muito importante pra mim a minha aparência. Isso é uma coisa meio estranha porque, que nem a gente falou no outro episódio, ele traz essa questão do eu tenho muito valor de como que os outros me veem. Eu tenho muito valor dessa validação externa. Então, é a mesma coisa que a gente falou do outro episódio. Se eu tô passando um feed de um cara que eu tô pensando em conhecer melhor e ficar, e grande parte dele é fotos sem camisa e ele tendo fotos com um teor de seduzir, ele tem uma qualidade meio feminina naquilo. Porque, na realidade, a essência masculina não fica assim, esperando, tá ligado? E fala assim, vem aqui, feminino. Não, ele vai lá e faz. Ele vai lá assim, é você que eu quero e eu vou atrás. Sendo assim, obviamente a aparência é importante, mas é muito mais a minha assertividade, minha força de penetração. O que às vezes essa qualidade não quer dizer nada, ou quer dizer o oposto, porque está mais acostumado em ser penetrado e ser chamado. Então tem uma inversão de polaridade que também é perigosa nisso. Fora esse foco numa coisa que é um pouco mais superficial, o que é diferente do cara falar, eu vou fazer o que tiver que fazer para ficar forte, para ser um homem resistente. Eu falo para meus mentorados que mano, para de olhar a porra a tua taxa de gordura, né, de massa magra, para de medir tamanho de bíceps ou até de ir na balança. Isso não importa. Vai todo dia e seja forte. Faz coisas que você está sentindo que é forte. Tu entende? O objetivo ele é muito maior. Eu falava,
Eu nunca fiz academia e não consegui. O momento que eu encaixei e não parava de faltar é quando eu me dei conta que cara, se tiver alguma emergência, eu preciso conseguir carregar a minha mulher e as minhas filhas, uma em cada braço, e tirar elas de um prédio em chamas. É isso que eu preciso fazer. E não ter um abdômen trincado, tu entende? É uma questão de prioridade, cara. Eu preciso ser forte e resistente para aguentar as pressões da vida. O que não quer dizer necessariamente que o desenho do meu bíceps é bonitão e ele tem certo tamanho. Então, é muito importante o vigor e a resistência. Isso não é exatamente a mesma coisa que o quão trincado ele é. Boa, então, isso já é uma coisa que a gente pode fazer diferente. Número 2, a desenvoltura social e a fala envolvente. Existe uma qualidade que é o quanto que o masculino consegue te engajar com a fala e com o persuasivo ele é, e também tem uma questão meio que da expansividade, e sabe, dessa aura meio sedutora. Cara, tem homens, né, tipo, tem essa qualidade até de liderança, assim, de conseguir ficar bem em qualquer ambiente, e ele tem aquela fala mansa que seduz. Você fala assim, pô, eu gosto muito dele porque ele se dá bem com todo mundo, ele anda na rua, e ele tem essa coisa mais aberta e expansiva. E eu entendo porque isso parece uma qualidade, primeiro porque ele te seduz, né? Ela é uma coisa sedutora, e porque parece que ele vai te dar uma certa segurança e garantia, porque ele vai conseguir as coisas através do desenrolo. Na prática, o cara que desenrola vai ter seu momento da verdade que ele vai morrer na praia. Agora, enquanto o cara que faz, no longo prazo, ele começa devagarzinho talvez, mas no longo prazo ele sempre ganha. Então, em vez de procurar desenvoltura social e fala envolvente, sabe o que tem que buscar? Retidão de caráter. Porque a grande diferença que eu falo para todas as minhas mentoradas que é a diferença da fala e da ação, da promessa e do movimento real e sólido. O cara que tem a qualidade de Dom Juan, que é um grande sedutor, ele é muito bom na fala. Eu sei porque eu sou um Dom Juan em recuperação, né? Então eu desenvolvi a fala e atualmente eu me esforço muito para falar no espaço autêntico, mas minha vida inteira eu falava no espaço sedutor, que era querendo seduzir todo mundo, que eu queria essa validação, que nem a menina que posta foto de biquíni querendo o foguinho e os corações. Eu era viciado por isso, eu precisava dessa aceitação de todo mundo e eu até conseguia, mas no final das contas, na hora de fazer em si, não fazia. Porque é um comportamento semi-disfuncional e sociopata que, cara, precisa ser tratado. Eu tô minha vida inteira tratando isso e agora eu tô no espaço um pouco mais de não importa a promessa, importa a entrega. Então, presta atenção, o cara que promete demais, que logo nos primeiros encontros fala sobre o futuro e fala que eu vejo algo assim com você. Em vez de procurar promessas e falas envolventes, só busca o cara que tá agindo, o cara que tá showing up, né? O cara que vai lá e faz o comprometimento, que ele vai atrás, que ele tem iniciativa, que ele toma ações reais, que ele te pede namoro, que ele te leva no espaço público. E não que ele pegue e fique uma semana com você num chalé escondido que ele poderia levar qualquer amante que nem ele levou semana passada a outra. Tu entende? Observa a diferença de comprometimento real e retidão de caráter e de promessa e fala. Se tem muita fala e muita promessa, cuidado. Cuidado, que não só não quer dizer uma coisa positiva, como várias vezes quer dizer uma coisa negativa. Então vamos focar mais na ação e na retidão e menos na fala envolvente e nas promessas. Número 3, dinheiro e status social, que é a mesa número 3 das mulheres. E tu poderia pensar que para os homens está tudo bem, né? Porque tem essa questão que o homem poderia sustentar um pouco mais no momento de vulnerabilidade, que é da gestação, mas não. Por quê? O que tu está vendo agora é uma foto. É uma foto, não dá para confiar. A roupa que ele está usando, o cargo que ele tem, tu não sabe como de fato está o dinheiro dele. Os bens que ele tem, tu não sabe de onde que eles vieram. Não dá para confiar na foto. Então, muito menos de qual é o status que ele está agora, mas tu tá indo atrás de um cara mais jovem, né? O quanto ele aparenta ter dinheiro, quanto é o cargo que ele tá, sabe uma qualidade muito mais importante para tu buscar? A disciplina. Porque no longo prazo, a sorte e esses lugares momentâneos vão subir e descer. Um cara disciplinado pode começar devagarzinho, mas ele vai ter muitos juros compostos no longo prazo. E cara, a tua ideia não é pro longo prazo, não é ter um vínculo maior. Então, foca muito mais num cara que é disciplinado, que consegue manter uma rotina, que não tem visões megalomaníacas do que ele vai fazer no mundo e o sonho, ele tá só esperando a grande chance. Não, é o cara que põe o pé no chão e faz o trabalho dia após dia. Ele até pode ter uma visão de um dia eu quero chegar lá, mas ele não perde energia com isso. Sabe onde ele perde energia? No trabalho. Um dia depois do outro. Ele treina, ele vai na academia, ele vai no gym, ele continua com humildade, aprendendo, se desenvolvendo. E não é tão glamouroso, mas é real. Ele está disciplinado, ele tem uma rotina. Que é diferente do cara que do nada muda de ideia toda hora e vai de um lado e pro outro numa fluidez como um vento. Por mais que ele agora
é herdeiro ou deu sorte, alguém deu recurso para ele e ele tá num bom momento, vai bater o vento pro outro lado, ele vai cair. Então, menos agora se ele tem status, dinheiro, e mais se agora ele tem o comportamento, a mentalidade disciplinada. No longo prazo, esse é um marido que tu quer, esse é um pai que tu quer. Um pai disciplinado. Quarto, e esse quarto também é igual, porque é uma grande armadilha, é a família de origem, né? E o quanto que ele se importa e ele é vinculado com a família de origem, que normalmente a gente acha que é uma coisa positiva e quase sempre é o inverso. Mas por quê? A gente acha que é positivo porque a gente também tá nessa, né? Tem um monte de criança que tá na esfera doméstica, hipervinculado com pai e mãe, vendo outras crianças e achando bonito isso. Óbvio, né? Não consegue nem ver como a gente está preso nisso, que não teve a coragem de romper com a expectativa e com o script do clã para virar sua própria pessoa. Isso é um movimento de coragem, tem uma certa traição para eu ser quem eu sou. Se eu estou sempre hipervinculado e tentando atender expectativas e preocupado e vendo como que eu posso deixar eles felizes, eu não vou ter energia o suficiente para construir a minha própria família. Esse é exatamente igual. O maior perigo ainda no caso de um homem é o hipervínculo com a mãe em si, que fala minha mamãezinha, eu cuido dela, eu amo muito ela, e tu pode ouvir um cara falando isso, parece bonito, o que eu te recomendo é tu falar obrigado, tu sair da mesa, porque isso não vai dar certo. Quando chegar no dilema, e sempre vai ter esse dilema, entre a tua sogra, a mãe dele e você, ele vai te jogar por baixo do ônibus e vai escolher a mãe. Porque, cara, é difícil fazer isso, né? Ele tem que estar realmente mais tem que ter um rompimento um pouco mais à distância correta para falar minha mãe é a maior, ela veio antes, eu devo minha vida a ela, agora a minha prioridade é minha esposa. Isso é muito importante. Então, em vez de buscar, ele tem uma boa relação com a família, ele tem uma prioridade na construção de uma família, que é, em vários momentos, o inverso um do outro. E por último, o número 5, a autoconfiança. Tem um pouco a ver com a questão da desenvoltura social, que é um cara que ele tá constantemente falando o quanto que ele acerta as coisas, e o quanto que ele sabe das coisas. E, cara, esse foi muito esse cara, que tem muito a ver com o cara da desenvoltura, porque ele acredita nessa narrativa e ele tem essa certa prepotência, assim, tipo, ele tá sempre falando, não, isso eu já entendi, isso eu já vi, pô, olha como todos os outros fazem coisa errada. Então, o que parece ser autoconfiança, muitas vezes é prepotência e senso de superioridade. E por que isso vai ser uma coisa muito ruim no relacionamento? Porque relacionamento é a coisa que mais faz a gente crescer. Então o ato de vocês estarem se conectando, se vinculando, vai mostrar um monte de coisas dele que ele não tinha visto, não queria ver antes. Então ele vai ter oportunidades de deixar morrer alguns comportamentos, de ver verdades profundas e de crescer. Só que isso só é possível com uma postura de humildade. Eu tenho que entender, é a máxima filosófica. Eu sei que nada sei, cara. Eu sou um incompetente, eu tô tentando o meu melhor, mas eu tenho muito que aprender. E daí quando o feminino chegar falando, pô, tu tem essa falha que eu não tinha visto, ali tu tá devendo, minha coisa natural não vai ser botar a culpa nela, fazer uma chantagem e falar que ela tem que se tratar e fugir de todas as batalhas. Vai ser olhar com carinho e falar, tem alguma razão ali? Eu tenho humildade para reconhecer meu erro, para crescer? Não é um cara que ele sempre acha que tá errado e pede desculpa e faz tudo para te agradar. Não, mas também não é um prepotente que tem senso de superioridade. A humildade e essa abertura para crescer, cara, isso é a coisa mais importante em qualquer ser humano, na realidade. Só que tem um perigo do masculino, e o masculino às vezes fica mais megalomaníaco. Ele entra nessa energia solar, eu sou o Deus que sabe de tudo, e ele se perde nessa porra. Tanto que os maiores tiranos que existem são homens, né? A gente se perde nessa energia de eu já entendi tudo. Cara, eu não entendi nada, mas eu tô tentando o meu melhor para aprender e eu faço a minha parte. Então, escapa dos falamansas, que tem desenvoltura social, que tem a ver com dois, e os super autoconfiantes, eu já fiz isso, já fiz aquilo, olha só como eu sei das coisas melhor que tudo, e vai pro cara que tá com o pé no chão, que faz o trabalho no dia a dia e fala, cara, tô tentando, entendeu? Tô tentando. Um cara que é humilde, um cara que tá conectado na realidade, e não nas ideias que ele tem sobre ele mesmo. Muito bem, então essas são as 5 qualidades que fazem você ser o melhor partido. E, cara, não vai ter nem competição se tu trouxer isso para esse teus encontros no Tinder ou pra menina que tu tá namorando, para acelerar a vontade dela de se abrir para você e realmente começar a construir uma família, construir um matrimônio. Se tu tá solteiro, cara, foca em desenvolver essas 5 qualidades. Se tu tá casado, foca em desenvolver essas 5 qualidades. Se você é uma mulher do polo feminino, busca agora essas 5 qualidades em vez das outras que tu sabe que não vão te levar para um bom lugar. Agora, como fazer de forma prática, eu queria que tu pegasse cada uma das 5, volta lá e põe uma nota pra ti mesmo, de 0 a 10. Depois tu pega a que tá mais fraca,
teu ponto que precisa de mais melhoria e foca nele por uma semana. E daí escreve agora 3 ações, mentalidades, rituais ou comportamentos que tu pode fazer ao longo desses 7 dias que vão te ajudar a desenvolver isso. E daí depois tu troca na próxima semana porque é o segundo pior e vai subindo até tu trabalhar nas 5. Mano, sério. É simples e muda tudo. Menos em eu tenho que ter tal certificado, tenho que ganhar tal coisa, eu tenho que ter tantos centímetros de braço. Se tu focar nisso, cara, daí sim tu vai libertar pro mundo a tua melhor versão e tu vai poder viver a tua vida inteira e com potência. Agora, se tu quer a minha ajuda pra gente traçar um plano customizado e mais profundo, pra gente conseguir trabalhar dia a dia cada uma dessas qualidades e acelerar muito esse processo, clica lá no link da descrição desse episódio e entra no processo seletivo para fazer uma entrevista para participar da minha mentoria individual. Quem entra lá, cara, a gente vai entender exatamente qual que é o problema, qual que é a latência e criar um monte de estratégias para superar cada uma delas e realmente em 2 meses melhorar muito cada uma dessas 5 qualidades. Se você for uma mulher que está me olhando e fala, Adriano, eu não consigo, eu sempre volto para focar nos critérios errados, talvez tenha uma coisa mais profunda e tem um monte de condicionamentos aí que tu não consegue nem ver. Então a gente pode também fazer mentoria e tentar desbloquear cada um deles para tu quebrar essa autossabotagem, ficar essa indisponibilidade pro amor e realmente ficar aberta para alguém que tem essas características. Porque, cara, existem homens que têm isso aqui, não é incrível, isso aqui é meio que o básico, entendeu? Você merece isso e eu queria que você não aceitasse nada menos que essas 5. Se tem uma amiga tua que está se ferrando, escolhendo pelas razões erradas, se tem um homem que está focando nas coisas erradas, cara, faz a boa ação do dia, encaminha esse episódio para essa pessoa e de repente dá um norte aí para a pessoa conseguir romper um pouco esse padrão que não está ajudando e ir para um caminho que vai fazer ela ser mais feliz e realmente realizar a sua melhor versão. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.